possa aproveitar o máximo possível a oportunidade, agradecer o convite e fazer com que o estudo seja realizado da melhor forma. Antes da gente começar a falar sobre a parábola da figueira seca, eu queria convidar vocês para frequentar lá o CEOI nesse mês de março. A gente está completando 30 anos de casa. O CEOI fica aqui na Mapendi, na Taquara, aqui atrás, Mapendi 158, os sábados de março, 4 horas da tarde, a gente vai fazer palestras sobre as mulheres do Evangelho. Então, hoje é quarta, sábado agora, dia 2, vai ser a primeira palestra com Bira, falando sobre a mulher hemorroíça. Dia 9, Maria, Mãe Santíssima, quem vai falar vai ser a Lourdes, também lá do CEOI. Dia 16, Maria de Magdala, Marise Godinho, do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Dia 23, Joana de Cusa, Geisa Jordão, do Centro Espírita Maria Angélica. E dia 30 de março, a Mulher Adúltera, com Alexandre Baleeiro, da Fraternidade Oficina do Amor, lá de Nova Iguaçu. Então, assim, é um convite para uma reunião, a gente vai ter sempre um evento depois. A ideia é confraternizar com os trabalhadores, com as pessoas que estiverem lá na casa. Então, é um convite que eu estou fazendo para a gente comemorar e celebrar esses 30 anos da casa, tá bom? Dito isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a passagem da figueira que secou. Chama atenção nessa passagem que ela fala de dois pontos de vista diferentes, né? Ela fala não só do indivíduo, mas também de um povo. E aí vocês vão entender por que eu estou falando dessas duas partes, né? Falando especificamente da passagem, para tentar contextualizar que momento dessa passagem acontece, é quando Jesus está indo para Jerusalém, entre as chegadas montado no burrinho em Jerusalém, a expulsão dos vendilhões no templo, no caminho para ir para Jerusalém, esse fato acontece, e na volta, a segunda parte desse fato acontece. Jesus se utiliza de uma situação corriqueira para evangelizar de maneira não só verbal nas parábolas contadas, mas também gestual. Dentro dessa parábola a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo ali e que se a gente não parar para prestar atenção, passa de maneira despercebida. Primeiro de tudo, Jesus está amaldiçoando uma árvore. Ele amaldiçoou uma figueira. Como assim Jesus amaldiçoando a figueira? Por que isso está acontecendo ali dentro daquele contexto, né? Então, a passagem fala o seguinte, ó. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi ver se poderia encontrar nela alguma coisa. Aproximando-se, encontrou apenas folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que jamais ninguém coma de ti nenhum fruto. Ao passarem pela figueira, isso ele indo. No dia seguinte, ele voltando, ele com os discípulos. Ao passarem pela figueira, eles a encontraram seca até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe, Mestre, vês como a figueira que amaldiçoaste está seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que qualquer um que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, e acreditando firmemente que tudo o que disser sucederá, realmente assim vai acontecer. Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 23. Chama atenção na primeira parte o fato de Jesus estar com fome, né? De que fome que está falando? Nada no Evangelho é simplesmente literal. Se a gente começa a prestar atenção nos detalhes que estão ali dentro do Evangelho, a gente vai conseguir extrair muito mais informação, muito mais ensinamento, do que simplesmente você se limitar à leitura de uma passagem em que Jesus amaldiçoou a planta e que na ida ele está amaldiçoando, ele chega na cidade, ele começa a brigar com os caras lá, ele estava irritado com todos. Será? Jesus estava irritado da maneira como a gente entende essa irritação? Pois bem, vamos lá. Por que ele amaldiçoou uma figueira que não deu fruto
se não era tempo de figo? A gente já parou para pensar? Como é que ele amaldiçoou uma planta se não era tempo daquela planta tá frutificando? Como assim? Jesus está doido? Tá cobrando do outro uma coisa que não... A gente precisa entender o contexto geral dessa situação. Primeiro, a figueira, ela estava apresentando floração, ou estava apresentando folhagem fora da época, ela era uma fruta temporal, e a árvore, diante do evangelho, ela, durante várias passagens, ela é apresentada como nós somos. A grande figura dessa figueira somos nós, diante do ensino de Jesus. Só que, nesse caso específico, tem uma coisa mais profunda ainda. A figueira, ela tem importância dentro da cultura judaica. Ela tem uma grande importância dentro da cultura judaica. E ele é considerado um fruto sagrado pelos judeus. Então ele estava amaldiçoando ali uma fruta que era uma figueira sagrada diante daquela cultura. É mais profundo ainda. Por que existe essa associação da figueira diante dessa passagem, né? Jesus não fez, nada do que Jesus fez foi à toa. E também esse ato não foi à toa. Ele se utilizou daquela situação para que, diante de uma ação dele, ele conseguisse fazer com que os discípulos aprendessem algo muito mais profundo do que simplesmente amaldiçoar a planta. Claro, é evidente que a força da palavra é grande ali, mas não é só o amaldiçoar a planta que ele está fazendo ali. A figueira está representando ali muito nós, como indivíduos, mas principalmente o povo hebreu daquela época, que ali já tinha mais de 1000 anos de acompanhamento do Velho Testamento, dos ensinos dos profetas, das situações que o Velho Testamento apresenta, e que estava culminando ali na presença de Jesus diante daquele povo, ao longo dos séculos. Lá atrás, Miqueias já falava dessa procura pelo fruto sem que fosse possível encontrar. E estava se concretizando ali, naquele momento, através de Jesus, a procura pelo fruto, diante de tudo que foi oferecido, aquela árvore frondosa, linda, maravilhosa, que aparentava ter fruto, mas que não apresentava o fruto propriamente dito. Então, aqui, a grande busca de Jesus ali naquele momento não era simplesmente fome física, até porque ele estava saindo, ele tinha recém saído de Betânia. Não teria dado tempo dele ficar com fome. A fome ali não está falando de comida. Teve fome vendo ao longe a figueira, ele viu ao longe lá a figueira, que de longe parecia ter alguma coisa, chegou lá, não tinha fruto nenhum. Melhor. Na prática, essa figueira, ela tem muito a ver com as oportunidades que foram dadas ao povo hebreu ao longo dos séculos. Essa é uma das visões, tá? Diante do estudo. E aí a gente foi olhar esse povo hebreu, né? Como é que ele se apresenta diante do Evangelho. Para quem teve a oportunidade de fazer a leitura do A Caminho da Luz, dentro do livro A Caminho da Luz, fala sobre o povo hebreu. Os hebreus foram os primeiros a terem essa concepção de Deus único. Então, é o povo que está há mais tempo, é o povo que há mais tempo entende esse conceito de Deus único. Enquanto os outros povos tinham essa ideia politeísta, o povo hebreu tinha o conceito de Deus único. E ao longo dos séculos,
foram acompanhados. Só que, junto com esse conceito de Deus único, o povo hebreu também tem outras características que se fala nesse livro. Deixa eu pegar a cola aqui dos meus outros olhos, só para me ajudar. Dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. E isso a gente está falando lá atrás. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Qual era a fome de Jesus nessa cena? O que ele estava buscando ali? Era o fruto propriamente dito? Quando ele vai lá na cidade, que ele expulsa, ele está em busca daquele povo, ele está chacoalhando aquele povo diante daquilo tudo que foi entregue àquele povo, que tinha mais e que estava como a árvore, como a figueira, frondosa, mas sem frutos de amor. E era o amor que ele estava procurando. E aí uma outra pergunta, né? Ah, eu já matei essa charada aqui, né? Qual seria a fome de Jesus naquele momento? O que ele estava buscando? Aí eu fui buscar lá em João, de 30 a 34. João 4, 30 a 34. Contando o tipo de fome, o tipo de comida que Jesus buscava. Do que ele se alimentava, do que o espírito se alimenta de verdade, né? E aí ele fala assim, ó, isso João 4, de 30 a 34, contando uma situação específica. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, os discípulos. E nesse íntere, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. E então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe alguém, porventura, algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Volta para a cena da figueira. Qual era a fome de Jesus naquela cena? O que ele estava buscando naquela cena? Qual é a vontade do Pai? Do que se alimentava Jesus diante daquela situação toda? Não era o figo propriamente dito. A situação ali foi só uma alegoria, foi só uma situação de encenação que Jesus se fez para criar uma situação de aprendizado para os discípulos. Essa é a grande mensagem que está ali nessa passagem, nesse momento da passagem. Né? E aí, continuando, a gente estava falando do povo como um todo, né? A gente falou do povo como um todo. E de nós, indivíduos, diante dessa situação? Porque se Israel lá atrás teve, ou é o povo que teve primeiro o conceito de Deus único, nós temos outros conceitos que nos fazem
refletir e reforçam em nós a responsabilidade tal qual o povo de Israel. E quando a gente coloca Israel, a gente se destaca do povo de Israel, a gente não assume para nós a responsabilidade que nós temos diante do Evangelho. O que aconteceu lá, ainda que não lembremos, fala da humanidade e não só de um povo. Fala do ser humano presente no planeta de prova e expiação agora, diante do Evangelho, diante dos desafios que o Evangelho traz para a gente. E aí, o item 9 fala o seguinte. A gente vai começar a passar para o segundo item, que fala do indivíduo. Começa a falar dos indivíduos. A figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência bondosa, mas na verdade nada produzem de bom. Dos oradores, que possuem mais brilho do que solidez. Suas palavras têm um verniz exterior, agradam aos ouvidos, mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E aí está um indivíduo falando aqui na frente para vocês, e ele lembra que ele tem um monte de defeito que ele precisa corrigir. O primeiro a prestar atenção na palestra normalmente é o palestrante, é ele que tem que estar sempre prestando atenção nesses detalhes. E uma coisa que eu sei que acontece com a gente de um modo geral, né? Todas as vezes em que a gente apresenta alguma falha diante do outro, a primeira coisa que o outro aponta pra gente, mas você não é espírita? Desde a fechada no trânsito até uma resposta torta pro filho. Mas você não é espírita? Sou. Sou também necessitado. Assim como lá o povo de Israel tem lá os seus defeitos, o Kleber também tem. E precisa trabalhar. E cada um de nós temos. E a gente sabe muito bem onde está o nosso calcanhar, né, de Aquiles. Onde é que estão as nossas dificuldades, nossos desafios. E é trabalhar isso cada vez mais. Fazendo com que a gente consiga colocar para fora o máximo que nós temos de nós diante de cada uma dessas situações. Chama atenção também o fato da gente ter esse potencial todo dentro da gente, né? O ato de Jesus, ele fala muito dessa busca do potencial. Ele fala daquela vista de longe, daquilo que poderia apresentar e que, na verdade, quando você chega perto, não apresenta. É a parábola dos talentos, né? Que a gente chega lá e esconde, a gente recebe os talentos, e ao invés da gente multiplicar, a gente vai lá e enterra eles. Novos desafios, estamos sendo desafiados, mas para a nossa própria felicidade a gente tem que encarar esses desafios, para que a gente consiga cada vez mais evoluir. E ainda o símbolo de todos os que têm os meios de serem úteis e não são. É ainda o símbolo de todos os que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, dos sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. E aí, toda vez que eu leio essa passagem que fala da fé transportando montanhas, vai daqui para lá, de lá para cá, sempre me vem na mente a criação, todo o movimento da criação, todo o processo de criação do planeta, Jesus ao lado do Pai, o Verbo ajudando no processo todo da criação planetária, dando suporte, abraçando a responsabilidade da governança desse nosso planeta,
e de tudo que viria a acontecer desde lá, dos princípios até os dias de hoje. Toda vez que eu falo dessa transportar montanhas, não só as montanhas simbólicas, mas também literais. O processo todo de criação de Jesus diante do Pai, junto do Pai, né? Na criação do nosso planeta como um todo. Né? E o que é interessante, assim, a fé que nos permite fazer com que a gente consiga. E de onde vem essa fé? De onde a gente consegue fortalecer essa fé? De onde vem essa fortaleza toda? Essa fé está diretamente ligada à consciência desse caminho reto da figueira. Enquanto a gente está só no processo de fazer parecer, a nossa fé ela titubeia. Mas a partir do momento que você consegue fazer e falar conforme o Evangelho, diante das pequenas situações, independente de ter alguém vendo ou não, por mais que a gente ache que não tem ninguém vendo, sempre tem alguém vendo, encarnados ou desencarnados. Né? Tem sempre alguém nos acompanhando diante das situações. Isso, cada vez mais, os nossos atos vão fortalecendo essa fé diante de cada uma dessas situações complicadas, para que você consiga sai, consiga fazer com que cada uma dessas dificuldades elas se dissipem diante da nossa força na fé. São árvores frondosas, mas sem frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão no nada. Todos os homens voluntariamente inúteis, por não terem colocado em prática os recursos que traziam em si mesmos, serão tratados como a figueira seca. Eu, quando li essa parte aqui, eu automaticamente fiz associação com Exilados de Capela. Foi na mesma hora, eu olhei assim e falei, caraca. E que se você for olhar direitinho, muita gente tem a ideia do livro, né, de Exilados de Capela, como se fosse uma grande... Ah, não. Algumas pessoas podem interpretar como um castigo o exílio de Capela, mas que na verdade é uma oportunidade. Assim como a reencarnação é uma oportunidade, a encarnação aqui no planeta Terra para ajudar o processo de evolução no planeta era também uma oportunidade de trabalho para aqueles espíritos que estavam precisando de trabalhar o amor, porque a inteligência deles já estava lá na frente. E aí está diretamente ligado a isso aqui, ó. Árvores frondosas, mas sem frutos. Parece, mas não é. Tem a aparência, uma árvore frondosa, cheia de folha e tal, mas cadê o fruto? E aí está diretamente ligado a nós, né? Quais são os frutos que a gente está produzindo diante do que o Evangelho nos convida a fazer? De que forma que a gente está utilizando esse conhecimento no nosso dia a dia? Todos os homens voluntariamente inúteis, por não terem colocado em prática os recursos que traziam em si mesmos, serão tratados como uma figura civil. Mas, pô, Kleber, eu não tenho nada. Tem. Todos nós temos. Ok? Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem,
procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, não lhe derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também é a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Tiago 2, de 14 a 26. Fé sem ação não resolve, ou não ajuda, não. Ela precisa do movimento. Nós precisamos desse movimento. Nós precisamos de mexer na direção do outro, através das ações nossas, em cima da base do Evangelho. É utilizar o tempo todo as possibilidades. Esse ato de estarmos aqui voltados para o estudo já é um primeiro movimento, mas eu preciso de fazer, porque isso aqui se transforma em alguma ação em benefício do meu irmão, que precisa de alguma forma. Ok? A árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, ainda que estejamos sendo observados ou não, que na verdade a gente acaba sendo observado o tempo todo, mas todas as nossas ações, pequenas ou maiores, elas vão resultar em alguma coisa, para o bem ou para o mal, dependendo do que a gente está fazendo. Se a gente tem o evangelho como referência, pô, mas aí como é que eu vou saber se eu estou fazendo a coisa correta? Como é que eu sei se a minha atitude está correta diante daquilo que eu estou pensando? Qual é a referência? Hã? Ele faria? Se ele faria, é para eu fazer. Se ele não faria, não é para eu fazer. Simples assim. Não é para eu ficar medindo se o outro está fazendo ou não. Muitas das vezes a gente não é. pensa, né? Vou fazer isso assim. Mas daí você está frustrado com o outro. Olha, que a gente. E várias vezes. Isso eu já fiz muito, tá? Eu tô falando por mim mesmo, né? Putz, minha esposa tinha que estar aqui para escutar isso. Como eu já fiz isso? Cara, eu tinha que estar aqui ouvindo isso. Se ela tivesse sentado aqui me ouvindo falar da figueira seca e do tanto de coisa que ela conhece de mim diante de várias situações, depois a gente conversa. Gente, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. Eu não sou diferente. Só que fazer o estudo da parábola da figueira seca reforçou ainda mais em mim essa necessidade de prestar atenção nesses dados. E é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês o máximo possível. Da gente trazer pra gente um... Opa, peraí, calma aí. Ó, vamos lá, precisa prestar atenção onde tá o parafuso que ainda está precisando de dar uma apertada, a sintonia que ainda não está 100%. Opa, passei direto aqui, né? Ah, isso aí. Vamos aproveitar então. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas boas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Eu procurei pegar algumas passagens que falava de árvore e de fruto, para trazer para a gente justamente esse conceito que tem dentro do Evangelho, nós, árvores, frutos as nossas ações. Nós somos essas árvores. E lá no início, quando se fala de árvore, tem também uma passagem
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala justamente dessa transplantação da árvore do Evangelho de lá para cá. Então, num dado momento, a figueira secou, aqui ninguém mais come fruto, traz para cá. Dentro desse processo todo de evolução da humanidade. O que a gente está fazendo com essa árvore maravilhosa que está diante de nós? Que se a gente parar para pensar, se a gente prestar atenção, poucos são os países que têm essa oportunidade que nós temos aqui, diante do Evangelho, das culturas miscigenadas, do palestino e do judeu no mesmo território, sem ter que estar trocando tiro um com o outro. Das oportunidades de entendimento, desde lá as religiões de matriz africana, até a ideia espírita, o conceito de cristianismo. Eu estou falando isso porque, assim, vou falar de novo da minha esposa, porque lá em casa tem uma curiosidade interessante. Ela é católica, eu espírita, e a gente volta e meia conversa sobre religião. E é muito legal, porque a gente não tenta convencer o outro, mas a gente tira dúvida um com o outro a respeito do seu entendimento de religião. Porque na prática é isso. Na prática, a religião ela é o caminho que nós temos de nos conectar com Deus. Se eu estou dentro do movimento espírita, estou seguindo o entendimento espírita e estou me fazendo uma pessoa melhor, ok. Se eu estou dentro da Igreja Católica e estou fazendo de acordo, ok. Porque o que interessa não é o crachazinho, né? O emblema, não, sou espírita, não, eu sou... Não é esse o mais importante. O mais importante é o que você está fazendo diante daquilo que você sabe. Até porque, se a gente for pensar assim, se tem que ter uma religião, aquele que é ateu não tem valor nenhum diante do Evangelho. Quando a gente conhece muitos ateus que são muito mais cristãos nas suas atitudes que muito cristão que se diz cristão. Então o problema é o crachá? É o emblema do... Não, eu sou... O problema não é esse. O problema está nas ações, nas nossas ações diante de cada uma das situações. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro do Bira falando para mim uma vez uma frase que para mim é muito marcante diante da vida de um modo geral. Não só diante do Evangelho, mas ele falou uma vez uma coisa para mim que toda vez martela para mim. O fato em si, ele não interessa. O fato, propriamente dito, não é o mais importante. O que importa de verdade é o que eu estou sentindo diante dele. O que eu estou sentindo diante do fato fala mais sobre mim, fala mais sobre os meus defeitos, fala mais sobre as minhas virtudes do que o fato em si. Porque o fato é uma coisa que aconteceu e ficou para trás. A linha do tempo faz com que ele aconteceu. O Kleber está fazendo a palestra aqui no José Carpinteiro. Tá, isso é o fato. O que eu estou sentindo diante do fato? O que eu estou levando comigo diante do fato da palestra em si? O que eu aproveitei? O que eu absorvi? Quais foram os sentimentos que me movimentaram diante dessa oportunidade que me foi dada que eu vou levar comigo? Isso é importante. Se eu estou sentado aqui, estou lendo, estou acompanhando... O que eu estou absorvendo daqui? Isso é o mais importante, diante de cada uma dessas ações, de cada uma dessas situações. Né? A gente teve aqui no planeta um indivíduo, um ser que eu sou apaixonado. A minha esposa brinca que eu sou devoto dele sem ser católico, mas é quase uma realidade.
Francisco de Assis ele falava assim, né? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Era isso que Jesus estava procurando na figueira. Era essa a atitude que ele estava procurando na figueira. E é essa a atitude que nós precisamos buscar. Usar das nossas ações o evangelho. Se necessário, bota o indivíduo para falar lá na frente, entendeu? Que aí ele vai lembrando tudo que ele precisa fazer. No livro Fonte Viva, e aí ainda reforçando essa ideia, né, tem um trecho do livro que fala sobre isso, né? Fala sobre essa ideia dos frutos que nós produzimos. Pelos frutos. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. O que a gente está fazendo de verdade diante de cada uma das situações? É isso. Quais são os nossos frutos diante da sociedade como um todo? O que a gente está buscando cada vez mais fazer? Estamos buscando? Ou estamos só deixando passar? É essa a reflexão que a gente precisa fazer, né? O tempo todo, o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou onde eu estou? E toda vez que a gente lembra, ou toda vez que a gente reclamar de alguma coisa, lembrar que você está onde você tinha que estar. Se está complicado é porque você está devendo mais do que isso. Porque se está complicado, era para ser mais ainda. Diante do que você já fez, ao longo dos séculos, era para ser mais complicado ainda. Então, cara, vai fazendo. Vai fazendo, vai amenizando, vai diminuindo, vai. Ação, vai. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai diminuindo o saldo devedor, vai lá. Vamos embora. No livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, tem uma passagem que fala o seguinte, né? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. E aí entra numa outra situação que a gente está falando dos indivíduos, né? A gente começou falando da coletividade como um todo, a gente falou dos indivíduos como um todo, mas dentro dos indivíduos tem ainda os médiuns. Que nós somos todos, mas tem os que têm mais exacerbado ainda essa possibilidade. Então, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. E aí tem a ver com a responsabilidade dos médiuns diante daquilo que eles têm como condição de comunicação com os espíritos. Se a gente tinha uma coletividade, se a gente tem um indivíduo, dentro dessa rede de indivíduos a gente tem os médiuns. A responsabilidade vai só aumentando. Se, porém, eles desviam do objeto providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis e prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Médiuns, cuidado. E aí, ó, mas eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não falo, eu não ouço, eu não vejo. Mas somos médiuns, todos nós.
numa escala mais ou menos maior ou menor de passividade, de ostensividade, somos todos médios. E aí o uso que nós damos dos nossos conhecimentos, das nossas potencialidades, né, de ver, falar e ouvir, elas estão diretamente ligadas ao uso providencial de cada uma delas. Tanto que a gente está utilizando essas capacidades, como é que a gente está utilizando essas capacidades, né, no nosso dia a dia. Então, e aí, aproveitando essa fala a respeito dos médios, né, os médios são os intérpretes dos espíritos, eles suprem os órgãos materiais que faltam a estes, ou seja, os médios suprem a necessidade do espírito, a parte material que o espírito tem para poder fazer a comunicação, as instruções, né? Então, eles suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem as suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para tanto. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São como as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Enquanto estamos aqui, como médiuns, temos a capacidade de comunicação com os espíritos, servirmos de instrumento deles para passar informação para os irmãos. Eles usam nossa parte material para que possa chegar até os irmãos as informações do alto. Qual é a associação desse médium com a figueira? Essa capacidade que ele tem, ela precisa ser utilizada no bem. Ela precisa estar a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço... Ele não pode ser um instrumento inútil e de uso pessoal. Ele precisa obrigatoriamente de ser utilizado pelo bem do outro. Sem remuneração. A partir do momento que tem remuneração, está diretamente ligado à matéria, está ligado à matéria, automaticamente você está sendo... Se você está mais ligado à matéria do que o amor ao próximo, aqueles que vêm no teu utilizar da tua mediunidade, eles estão também ligados à matéria. E o que eles estão buscando de verdade? Legal? E aí continua, o item 10 continua da seguinte forma, pessoal. Eles se multiplicam, os médiuns. Eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todas as regiões, em todas as camadas da sociedade. Entre ricos e pobres, grandes ou pequenos, para que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. Todos, sem exceção. Ah, eu não sabia. Sabia. Sabe. Não tem desculpa. Primeiro porque a gente já foi criado com essa consciência que nos diz quando a gente está fazendo a coisa certa e errada. A gente já tem isso no nosso espírito. Nós sabemos quando a gente está fazendo a coisa errada. Porque está lá, implantado lá, o conhecimento da lei de Deus. Só que a gente precisa de relembrar. E ao longo desse monte de encarnação, a gente vai sendo relembrado. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E seremos relembrados o tempo todo. Enquanto houver necessidade de sermos relembrados. O problema é que quando a gente não faz de acordo com aquilo que a gente já sabe, a gente sofre por aquilo que a gente não fez. A gente sofre pela certeza da consciência daquilo que você podia ter feito, daquela árvore frondosa que você era, ou que você é, que você pode dar frutos, mas que você se recusa a fazer aquilo por acomodação, por não ter interesse direto naquilo que você está
vivendo hoje, não, deixa, depois eu faço. O problema é que depois a gente nunca sabe qual é a nossa carga horária, né? O tempo que a gente vai ter para fazer o depois, né? Então ele fala aqui, ó, todos são chamados, mas se eles desviam a faculdade preciosa que lhes é concedida, ou seja, se o médium desvia a faculdade que ele tem de comunicação com os espíritos, que é uma faculdade preciosa do seu objetivo providencial, ou se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, de interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os benefícios da melhoria própria, são como a figueira estéril. Se tem a faca e o queijo na mão, não corta o queijo para colocar no pão, para poder... Tá ali. Ele já tem a mediunidade, ele tem a oportunidade de entender, de conhecer, de saber o pós-vida, o que acontece com aquele espírito que não caminhou. Ele é o que está mais próximo. Ele sente. Ele sente o que o espírito sente diante daquela comunicação. Ele sabe o sofrimento daquele espírito. Ele consegue perceber esse sofrimento. Ele tem uma ferramenta na mão que é uma vantagem diante dos outros que não tem. Mas que é uma vantagem dolorida, é uma vantagem que exige esforço para que ele consiga entender e trabalhar, e que é uma ferramenta, porque ele, de verdade, é aquele que tem mais necessidade dessa ferramenta, desses puxões de orelha, dessa visão de perto das possibilidades que nós temos e que deixamos de lado. Ele, ao longo do tempo, ele consegue perceber isso, se ele utilizar de maneira proveitosa a faculdade que Deus lhe deu. Se ele não usa, Deus então lhe retirará um dom que lhe se tornou útil. Deus então lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Não soube utilizar, aqueles que estão na mesma sintonia vão se aproximar. E aí, meu camarada? Choraremos. Legal? Esse estudo nos remete a um amigo nosso que esteve entre nós e que soube utilizar bem essa capacidade, que serve para a gente como referência de mediunidade. É um grande amigo nosso. Está diretamente ligado ao trabalho da casa, lá do CEOI, porque ele e Jesus trocavam comunicações de carta mesmo, física, enquanto Jesus estava encarnado. A casa que é CEOI é Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves. E eles se comunicavam nesse período em que Jesus ele era ranceniano, numa época em que a ranceníase tirava as pessoas da sociedade. E ele trocava comunicação com ele de carta e prometeu para ele aparecer quando pudesse, quando desencarnasse, que ele apareceria. E ele vai lá,
conversar com o Chico. Tem uma proximidade grande entre os dois. E aí, ó, mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento de seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza, de Deus. Mediunidade é expressão de identidade, é sintonia e troca de experiência. Mediunidade é interação entre os polissistemas material e espiritual. Está dentro do site, né, da Sociedade Brasileira de Educação Espírita, dentro do estudo de mediunidade que eles fizeram. Qual é o nosso papel diante dos desafios individuais e coletivos que se apresentam? E como é que a gente está lidando com cada um deles? Essa é a pergunta que fica para o final. Qual é o nosso papel? O que cada um de nós está fazendo diante dessa fruta deliciosa que é o Evangelho? Será que a gente está aproveitando para se tornar novas figueiras que dão frutos, ou simplesmente estão lá cheias de folha e na hora do vamos ver não tem fruto para entregar? Esse é o raciocínio. E aí, como eu gosto de fazer, toda vez que eu sou chamado para fazer uma palestra, eu me proponho a fazer uma poesia. Já que a casa de Jesus é uma casa de um poeta, eu me proponho a fazer uma poesia em cima de cada uma dos temas. E aí eu fiz essa daqui. Aquele que se fez verbo encarnado não poderia de modo algum estar enganado, a não ser que houvesse um ensino embutido na passagem da figueira sem figo. Uma vez que no Antigo Testamento uma passagem já antevia esse momento, há tempos o profeta Miqueias já sabia que o povo de Israel um dia sucumbiria. E a figueira sem fruto simboliza o indivíduo ou o povo que agoniza na necessidade das ações na obra. E se todos nós temos os nossos talentos, é imperioso viver sem fingimento, pois que nossa consciência nos cobra. Meus amigos queridos, Papai do Céu possa nos abençoar, nos iluminar, fortalecer nas nossas ações, e a gente possa cada vez mais fazer das nossas ações uma oferta de gratidão ao Pai pela existência, pela oportunidade de trabalhar, de caminhar, de conhecer dessa fome nossa que temos no Evangelho. Que a gente possa comer desse fruto com vontade, com muita vontade. Muito obrigado, pessoal.